todos se colocassem muito confortavelmente em sua poltrona, que elevassem o pensamento a Deus e juntos vamos agradecer por nesta tarde estarmos nesta casa do caminho, que nos acolhe, que nos auxilia, que nos orienta. Queremos agradecer, Senhor Deus, as tuas bênçãos infinitas em nossa vida. Queremos agradecer ao nosso Mestre Jesus, que junto a nós exemplificou e nos mostrou o caminho. Queremos agradecer aos nossos anjos de guarda, que estão sempre conosco, a nos intuir e a nos mostrar o caminho. Gratidão, nosso Deus Pai. E te pedimos também, Senhor, porque ainda somos muito pedintes, muito pequenos e necessitados de Ti. Pedimos que nos envolva em Teu amor, que ilumine o nosso caminho que nos leve até Vós, Senhor, e que hoje e sempre seja feita a Tua vontade, e que assim seja. Uma boa tarde a todos. De novo, novamente, sejam todos bem-vindos à nossa casa. O tema proposto hoje para a nossa explanação da tarde foi retirado desse livro, Vereda Familiar, do Raul Teixeira, e foi proposto pela nossa área da família, né? Nossa área que disponibiliza todos os meses temas edificantes para que a gente possa trabalhar sempre esse seio, essa base que a gente tem, que é a nossa família. Então, que tenhamos uma proveitosa tarde, né? E um entendimento bem prazeroso em relação a isso. O Raul, ele tem uma forma muito amorosa e muito didática de lidar com os assuntos relacionados à família. Então, quem tiver curiosidades de saber mais sobre família, Raul Teixeira é um bom autor. Ele é geralmente psicografia, esse foi pelo espírito da Teresa de Brito, mas geralmente também ele psicografa pelo espírito do Camilo, que também fala bastante sobre aquelas questões familiares. E o tema nos traz uma reflexão muito atual, mas que também sempre esteve aí à nossa disposição. Porque o Evangelho e as nossas obras básicas, eles, ao mesmo tempo que eles foram escritos há umas décadas atrás, eles nos trazem as reflexões como se isso se cabesse perfeitamente para essa época em que a gente vive. Eles sempre vêm atualizando, porque nós sempre estamos passando pelas mesmas mazelas de formas diferentes, né, em épocas diferentes, mas no fundo são as mesmas mazelas que acometem, né, as nossas encarnações. O texto começa então com um chamamento e nos diz o seguinte: quando Deus lhe confia a alma que vem do invisível, dando-lhe a honra da maternidade e da paternidade, é porque sabe que no meio em que você vive e que com os recursos variados ou parcos de que dispõe, terás as possibilidades de bem orientá-lo para a vida. Então Deus sabe aquela alma que nos confiou, aquele filho que nos trouxe, aquele presente que nos deu. Só através da paternidade e da maternidade, muitas vezes nos é confiado aquele sobrinho, aquele neto, aquele irmão mais novo. Nós pensamos em seios familiares e nós pensamos na responsabilidade em que nós temos enquanto pais, porque é mais marcante essa relação que nós temos. E nos deparamos muitas vezes com aquelas pessoas que ou optaram
em se doar de alguma outra forma, não através da maternidade, mas para o seio da família de alguma outra forma, ou aquelas que porventura ainda não conseguiram ou não conseguirão nessa vida gerar, mas não quer dizer que não tenham a mesma responsabilidade como pais. Não quer dizer que Deus não tenha lhe oportunizado essa beleza que é poder orientar e poder conduzir essa vida que Ele nos confiou. E aqui Ele diz, se Ele nos confiou, Ele sabe que nós podemos, que nós temos no nosso seio familiar, na nossa convivência, a possibilidade de orientar esse irmão que veio para muito mais do que acolher os nossos anseios de constituir uma família, veio para nos ensinar. Porque nós aprendemos quando nós ensinamos e quando nós orientamos. E nós temos essa oportunidade todo dia, quando a gente pode orientar, quando a gente pode dar a direção, quando a gente pode acalentar, trazer para o nosso colo. Então, essa responsabilidade é nos dada porque Deus sabe que nós podemos. Ele confia em nós. Basta que a gente também tenha isso dentro, no nosso interior. Procure lá dentro do nosso interior. Não se pode, ignorar, e nos dias atuais a gente tem visto bastante isso, a gente não pode ignorar todo o esforço que nós fazemos enquanto pais, enquanto responsáveis por alguém, esse esforço que a gente faz para nutrir essa pessoa, para poder dar a ela o conforto necessário que muitas vezes o material nós precisamos. Ninguém põe à prova isso. E não é que se condene, que se faça o máximo possível para que a gente possa transformar a vida desse ser mais confortável possível. Mas precisamos, e isso é um dever, porque Deus nos confiou esse irmão, que além dos bens materiais, aqueles os quais ainda são necessários aqui enquanto encarnados, nós possamos passar para esse indivíduo, para esse ser, os bens espirituais, todos os nossos conceitos morais e a evangelização desse ser em crescimento, que recebeu essa nova oportunidade através da nossa família, através da nossa maternidade ou paternidade, recebeu essa benesse de poder começar de novo, através de uma nova vida e de uma nova oportunidade, agora amparado por nós. Então, que oportunizemos a esse espírito, porque é um espírito, a verdadeira lição, essa lição imortal deixada pelo Cristo, pelos ensinamentos do Cristo. Porque as marcas que se deixam no espírito, no retorno à pátria, são para a eternidade. Os bens materiais que porventura deixamos aqui na Terra, aqui ficam. Vão nos servir e vão nos atender às necessidades enquanto encarnados. De novo, repito, não são condenáveis, mas são complementares à nossa existência aqui. Não são as principais condições para que a gente possa orientar aquele irmão no caminho do bem. Temos exemplos, e ali o próprio texto nos fala, ou na abundância ou nas parcas economias, de pessoas que viveram sempre em dificuldade, com muita escassez, e que têm no lar o verdadeiro evangelho de Jesus. São unidos, têm moral, têm princípios, e nem por isso
se perderam, né? Nem por isso deixam de ser menos ou mais do que aquele que teve as condições. O importante é o que passamos para esse ser. E principalmente o exemplo que damos. Da boca para fora, a palavra é muito bonita. Mas o interior, o que fazemos quando aquele filho está nos olhando e a gente não percebe? A atitude que temos em relação ao nosso irmão, enquanto o filho nos observa, enquanto aos nossos pais, a atitude que temos em relação aos avós deles, o que estamos deixando de lição e de exemplo para esse irmão, para esse filho que veio? Muito mais do que a palavra, o exemplo vai marcar sempre as nossas vidas. Tenho certeza absoluta de que todos nós aqui temos na memória alguma imagem que nos marcou profundamente da infância e muitas vezes não se remete a nenhuma palavra, mas é um ato praticado por algum dos nossos familiares, que aquilo nos marcou. Não adianta eu dizer que sou caridoso se o meu filho não me vê fazendo a caridade. Não adianta eu dizer para o meu filho ser paciencioso, ter paciência, se no momento em que eu posso exercer essa paciência, eu me descontrolo. Ele vai agir lá fora o reflexo do que ele tem dentro de casa. Nunca o contrário. Trazemos para dentro do lar influências da rua, influências das amizades, mas o nosso condão se conduziu por aquilo que nós temos ali dentro de casa. Se eu deixo de ter dentro de casa o apoio da minha família, o olhar atento dos pais, eu vou procurar na rua aquele que me acolhe, aquele que me dá o que eu preciso. E às vezes, muitas vezes no bem, e infelizmente, outras vezes no mal. Porque as más influências muitas vezes querem primeiro nos seduzir, para depois nos conduzir à submissão. Assim, o texto nos diz, como vacinamos nossos filhos para evitar as doenças, que nós tomamos esse cuidado de vaciná-los para que eles não sejam acometidos por doenças muitas vezes mortais, que vacinemos esses nossos filhos com o Evangelho do Cristo, com o exemplo deixado por Ele. A nossa casa, oportuniza vários dias de evangelização infantil. Que aproveitemos essa oportunidade de estarmos aqui dentro, com a nossa família, evangelizando nossos filhos. Que possamos usar dessa condição da casa, dessa oferta que a casa nos faz através da evangelização infantil. Evangelizando adultos e as crianças. Nos evangelizamos a todo momento. Agora, nesse momento, estamos todos sendo evangelizados. Estamos todos aqui dispostos a ouvir, a entender, a melhorar. E os nossos filhos da mesma forma. Aqueles que Deus nos confiou. Para que lá fora, na sociedade, eles possam levar esses princípios de valores evangélicos para a sua vida. Não estamos aqui e Deus não nos disse, façam por eles. Mas Deus nos disse, conduza esse filho, oriente esse filho e esteja ali quando ele precisar. Sendo criança ou adulto. Quem aqui um dia nunca precisou de um colo, né? Que seja de um pai, de uma mãe, de um tio, daquela tia que tu tem mais afinidade, daquela avó e daquele vô amoroso, porque vô e vó é mãe e pai com açúcar, né? Sabe, já passou por aquelas adversidades e consegue nos passar com mais doçura, porque agora não tem a responsabilidade. E aí tudo fica mais
mais brando, mais doce. Porque a responsabilidade é do pai e da mãe. Então aquele vô consegue transferir com a experiência que já teve com seus filhos e muitas vezes consegue transferir aquilo que não conseguiu na época em que tinha o dever de suprir as necessidades, consegue agora, com todo o amor do mundo, transferir para esses netos. Mas que lembremos que a responsabilidade não é do avô e da avó. A não ser em casos excepcionais em que o avô e a avó substituem a figura paterna e a materna. Mas nós precisamos saber a nossa função. E que esse vô e essa avó, e esse familiar querido, esse familiar mais próximo, que nos acolhe sempre em que precisamos e acolhe esse nosso filho, está ali para o nosso apoio, o nosso suporte, assim como nós damos aos nossos filhos. A fase infantil é, sem sombra de dúvidas, o alicerce do homem de bem. Ali nós vamos alicerçar. E o que acontece com a casa que não tem um bom alicerce? Ela vai ruir. Então é nesta fase, é esta oportunidade que nós temos de deixar um bom alicerce, para que nós deixemos um homem de bem para a sociedade. É na companhia dos pais, no lar, que se dá a primeira e mais importante socialização das crianças. Nós falamos tanto, em que as crianças devem socializar, as escolas servem muito para isso, realmente. A gente tem hoje o que não tínhamos tempos atrás, essa oportunidade de que as crianças socializem, mas a primeira oportunidade de socialização do filho é dentro de casa. É com os pais. É com os avós, é com os tios, é com os primos. Porque se ele não socializa dentro de casa, se ele não consegue ser uma pessoa sociável dentro de casa, ele não vai conseguir ser fora. Não deleguemos a outras instituições uma responsabilidade que é nossa. A escola nos ajuda e nos auxilia na educação, no ensino. Mas o nosso papel de pai e de mãe, e de orientador e de educador, é o primeiro que deve vir. Eu não posso terceirizar a outra instituição isso, a não ser a família. Eu posso ter a melhor babá, o melhor cuidador, mas ele não vai suprir o amor que eu deveria dar para o meu filho. Porque lá na frente vai fazer falta. Mais adiante vai gerar um problema e uma situação em que aquele meio, por mais bem cuidado que tenha sido essa criança, pela melhor escola que ele possa ter frequentado, aquela situação de falta do pai ou da mãe ou daquele orientador vai trazer consequências, na adolescência principalmente. Bem material nenhum e escola nenhuma vai suprir o que a gente busca dentro do lar, o amor que a gente deveria dar. É fácil? Não. Vem com receita? Não. Vem com manual? Não. O que serviu para mim vai servir para vocês? Não. Cada família vai desenvolver a sua maneira. Cada família tem um ritmo diferente. Cada pai hoje tem um ritmo de trabalho diferente. Não podemos padronizar as coisas, porque o que funciona para mim não vai funcionar para todo mundo. Mas que nós possamos fazer o nosso melhor. Para que quando retornarmos à pátria espiritual e Deus nos perguntar, como fala no Evangelho, que fizeste dos filhos que te confiei, a gente possa dizer, eu fiz o meu melhor. Eu tentei de todas as formas orientá-lo. Eu vou acertar 100% das vezes? Não. Mas eu posso tentar quantas vezes forem necessárias. Eu posso estender a mão para esse filho
todas as vezes que Ele me pedir, e mesmo sem que Ele me peça. Porque essa é a nossa tarefa, enquanto educadores, enquanto família. Muitos tormentos, então, desencadeados, tiveram suas bases naquele lar, que apesar de farto e confortável, era carente de afeto. Naquele lar onde a carência material fez com que se perdesse um filho para o mundo, pois faltou a inclusão de valores éticos e morais. E a questão 385 do Livro dos Espíritos nos traz uma definição, uma orientação belíssima em relação à nossa família, principalmente em relação à infância. A questão 385 do Livro dos Espíritos, que vai tratar da infância, nos pergunta Kardec aos Espíritos: o que é que determina a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? E é que o espírito se modifica? E os espíritos respondem: não conheceis o que a inocência das crianças oculta, não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, afeição lhes tendes. As acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência, que mesmo os estranhos se sentem por uma criança? Sabeis? Não. É o que vos explicarei. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhe deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para serem melhores. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhe pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Então é nessa fase que nós podemos moldar esse caráter, porque ele veio com o véu do esquecimento, porque ele se torna mais brando para que a gente possa, mesmo que esse espírito tenha sido duro, tenha sido divergências de vidas passadas, é nessa fase, através da doçura da criança e da brandura, que nós podemos começar a moldar esse caráter, a prepará-lo para a vida de uma forma mais plena e mais completa. Então é esse nosso dever, é essa nossa responsabilidade. A doutrina é a forma mais linda que nós temos ao nosso dispor de poder evangelizar. A nossa doutrina espírita e a nossa responsabilidade enquanto espíritas se torna ainda maior, porque nós sabemos onde buscar. Então que busquemos, seja nas obras básicas, que nos traz infinidade. Quem imagina, no Livro dos Espíritos, que a gente possa ter uma passagem tão bela que nos elucida de uma forma tão bonita a infância e o nosso dever enquanto pais. Que busquemos nessas obras, que busquemos nas obras complementares, nos autores que estão aí à disposição. Porque filho não vem com manual de instrução. Não tem receita pronta. A gente pode muito escutar os conselhos dos mais velhos, dos nossos pais, dos nossos avós, isso nos faz muito bem, embora as etapas
e o mundo não seja mais como era antigamente, mas a experiência que se traz é muito boa, que a gente possa, de repente, escutar aquele conselho e fazer de uma forma um pouco mais atual, mas que consigamos abrir nosso coração e os nossos ouvidos para esses conselhos, para que a gente possa acertar com esse filho também. Assim como eu tenho certeza que os nossos pais acertaram da melhor forma possível, porque eles fizeram o que estava disponível ao seu alcance naquele momento. E o texto termina, já então nos encaminhando para o final da nossa explanação. Eu ia colocar no quadro para vocês, mas deixo à disposição de quem queira depois essa passagem. E diz: abençoe seu filho a cada manhã, a cada anoitecer, sem que ele seja um peso, um estorvo para você. Mantenha-o um pouco mais ao lado dos seus cuidados, junto à sua vigilância, tranquila e atenta, sob a aura dos seus primeiros ensinos. Então, abençoe seu filho, que é o nosso título da nossa palestra de hoje. Abençoe ele todos os dias. Abençoe esse presente que a gente recebeu para que a gente possa evoluir e melhorar. É uma oportunidade única e marcante na vida de todos. Essa oportunidade de poder conduzir alguém, de poder orientar alguém no caminho do bem, nos passos de Jesus, que foi o nosso mestre e que foi o nosso exemplo. Que possamos deixar esse exemplo para nossos filhos. Que eles conheçam Jesus apesar de toda a tecnologia. Que eles saibam pelo menos, se não uma prece que a gente está acostumado a fazer, uma prece pronta, que eles saibam se comunicar com Deus. Que eles saibam pedir na hora que precisam. Que nós tenhamos deixado isso. E que quando nós partirmos desta vida, que os nossos ensinamentos fiquem e se perpetuem no lar desses filhos, através dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Essa é a melhor herança que nós podemos deixar. O Evangelho de Jesus dentro do nosso lar. Que possamos, então, através dessas palavras, desse belo texto deixado pela nossa área da família, que sempre nos chama à responsabilidade e sempre nos dá a diretriz, que possamos seguir calmos e tranquilos na nossa tarefa, enquanto condutores de outras almas. Muito obrigado a todos. Eu convido então para que agora a gente possa receber mais ainda, além do que a gente já recebeu, através dos nossos trabalhadores do passe, todos esses fluidos salutares, para que a gente possa fazer a recomposição do corpo e do espírito. Então, Pai, de amor e bondade, te pedimos, esteja conosco, Senhor. Guie os nossos passos, nos oriente rumo ao bem, nos torne homens de bem. Que possamos, Senhor, através do teu ensinamento, através do exemplo do nosso irmão Jesus, que nos deixou todo amor e nos deixou a diretriz, caminhar passo a passo, rumo à evolução, rumo aos princípios evangélicos morais do Cristo. Que o nosso rumo seja traçado de acordo com os nossos planos e que possamos retornar ao lar e dar conta desses filhos que nos foram confiados e dizer a Jesus: eu fiz o meu melhor dos filhos que você me entregou. Que possamos então receber agora e durante toda a semana esses benefícios deixados por esta casa de amor e caridade, de ensino e de acolhimento, e que os nossos lares se encham desses fluidos salutares, os quais levaremos junto conosco
espíritos de luz, de paz, nos acompanhem hoje e todo sempre. E que assim